Deus te abençoe, meu querido irmão, meu querido amigo, você que vai rezar esta novena agora de Santo Antônio a partir de amanhã, que nós queremos pedir mesmo a graça e a intercessão desse grande santo, um santo amado por todos os cristãos, todos os católicos, nosso querido Santo Antônio. Nós vamos começar então a nossa novena. A gente geralmente faz a trezena de Santo Antônio, porque a festa se comemora no dia 13, mas nós vamos começar a fazer a nossa novena de Santo Antônio, 9 dias rezando com este grande intercessor. Lembrando que as novenas, elas são uma tradição muito antiga da igreja. A primeira novena da igreja foi a novena de Pentecostes, que nós celebramos agora recentemente, junto com toda a Aliança de Misericórdia, e foi pedida pelo próprio Jesus. Ele, em Atos dos Apóstolos, pede: ficai em oração até que venha o Espírito Santo. E os apóstolos então ficaram aqueles 9 dias em oração, e a partir de então, ao longo desses 2000 anos de cristianismo, muitas novenas foram surgindo, e não poderia deixar de ser também novena a Santo Antônio, este santo que mesmo marcou a vida da Igreja Católica, este jovem que, mesmo tendo uma vida tão curta, ele deixou mesmo marcas maravilhosas. E o que é mais interessante de Santo Antônio? A gente conhece pouco de Santo Antônio. As pessoas muitas vezes, quando falam de Santo Antônio, falam do santo casamenteiro ou aquele santo que ajuda a encontrar os objetos perdidos. Também isso, mas Santo Antônio é muito mais rico do que essas coisas que geralmente as pessoas sabem. Então, por isso, nesse dia de novena, nós não queremos apenas pedir intercessão de Santo Antônio. A gente vai também colocar as intenções. Eu vou convidar você a deixar alguma intenção especial, particular que você tem, ainda mais nesse tempo de pandemia, mas também nós queremos aproveitar em cada dia da novena para conhecer um pouco mais da vida de Santo Antônio. Esta vida tão rica e que, infelizmente, como eu disse, muitos de nós não conhecem nem um pouquinho. Então, cada dia também a gente vai ter essa graça, conhecer a vida deste santo. Quem foi este grande santo? Santo Antônio foi um jovem que nasceu dentro de uma família muito católica em 1295, lá em Portugal. Primeira coisa importante, Santo Antônio de Pádua, que morreu em Pádua, era português, nasceu em Lisboa. Nasceu dentro de uma família muito piedosa e uma família rica, uma família nobre, uma família que inclusive tinha sonhos grandes para Santo Antônio. Santo Antônio talvez tinha tudo para ser um grande cavaleiro na época, que era como se hoje fosse: meu filho vai ser um grande doutor, um grande advogado, né? Então, Santo Antônio tinha muitas perspectivas, mas desde jovem, aquele irmão Santo Antônio sentiu o desejo de poder entregar a sua vida a Deus. Claramente, Santo Antônio não chamava Santo Antônio ainda, chamava Fernando de Bulhões. Então, com 15 anos, ele já vai para o mosteiro em São Vicente de Fora, um mosteiro que ficava ali próximo a Lisboa, e de fato, Santo Antônio, por um lado, Fernando de Bulhões, por um lado, sentindo todo aquele apelo ao mundo, à vida que o mundo oferecia, ele preferiu dedicar a sua vida ao Senhor. Então ele vai com 15 anos para o mosteiro. Depois de 2 anos nesse mosteiro, esse mosteiro ainda muito próximo da sua família, dos seus amigos, e eles iam visitar muito o Fernando. Então o que o Fernando decide fazer? Decide ir para um outro mosteiro, ainda mais longe, em Coimbra, mosteiro da Santa Cruz. E lá, então, Fernando faz toda a sua formação de monge. Ele era um monge agostiniano. Isso também muitas vezes a gente não sabe. Santo Antônio, antes de ser franciscano, foi 10 anos dos agostinianos. E nesses 10 anos, meus irmãos, Santo Antônio se tornou já um grande homem. Ele ficou dos 15 aos 25 anos nos agostinianos, no mosteiro de Santa Cruz, e lá ele teve um estudo muito profundo. Ali existia uma biblioteca, uma das melhores bibliotecas da época de então. Ele já se tornou um grande santo, ali enquanto agostiniano. Mas o coração de Santo Antônio ainda queria mais. E naquele momento, Santo Antônio, então, um belo dia, encontra os mártires que estão chegando de Marrocos, os primeiros mártires dos franciscanos. Aí a gente precisaria de um outro dia só para partilhar a linda história desses 5 primeiros mártires franciscanos. E Santo Antônio vê esses mártires chegando de Marrocos.
eles tinham sido martirizados e, claro, estavam chegando com os restos mortais, e ele fica com uma inquietação muito grande, olhando para o caixão daqueles frades que ele havia conhecido de passagem antes deles irem para Marrocos. Ele, olhando o testemunho daqueles mártires, ele sente também o desejo de dar ainda mais para Deus. Então ele deixa os agostinianos e ele se torna franciscano, e o monge Fernando se torna Santo Antônio, por causa de Santo Antão. E qual era o desejo de Antônio? O desejo de Antônio era ir também para Marrocos e se tornar um mártir. Então foi isso que ele fez. Ele veste o hábito franciscano, vai para Marrocos. Só que chegando em Marrocos, Deus tinha outros projetos. Ele contrai uma malária, provavelmente uma malária, uma enfermidade que deixou ele muito debilitado, e depois, ao longo de toda a sua vida, Santo Antônio ele vai ser sempre uma pessoa muito debilitada fisicamente. Então ele precisa voltar para Portugal. Mas nesta passagem de volta, Santo Antônio acaba indo então para a Itália. Ele aporta na Itália, na Sicília, e lá na Itália, aquele frade franciscano que não conhecia ninguém, fica sabendo que está tendo um grande encontro de todos os franciscanos que estavam naquele momento na Europa com São Francisco. Santo Antônio não conhecia pessoalmente São Francisco. Então Santo Antônio caminha 600 quilômetros e vai até o encontro daquele capítulo das esteiras que estava acontecendo em Assis. Ele tinha chegado no sul da Itália e subiu até Assis. E lá Santo Antônio então encontra São Francisco. Não sabemos se Francisco conversou com Antônio, mas Antônio conheceu Francisco, isso a gente sabe. Terminou o capítulo, todos os freis começaram a ir para suas missões e Santo Antônio ficou sozinho, não conhecia ninguém, ninguém conhecia ele, até que chega um frei, um frade franciscano e diz: e você, o que está fazendo aí sozinho? Aí Santo Antônio explica para ele e o frei fala: mas você é padre? Sim, eu sou padre. Então aquele frei diz: então vamos fazer o seguinte, vá para Monte Paolo, a primeira comunidade de Antônio, e lá como padre você celebra a missa e você ajude nos serviços do dia a dia. E assim então Santo Antônio vai para aquela cidadezinha, e ali, meus irmãos, aquele homem estudioso, aquele homem que já tinha uma grande santidade, fica ajudando na cozinha, nos trabalhos domésticos, num escondimento total. Até que chega o momento onde acontece uma reviravolta na vida de Santo Antônio. Santo Antônio, junto com seus confrades, eles vão convidados até uma ordenação sacerdotal, e chega no momento da celebração da ordenação sacerdotal de alguns dominicanos e alguns franciscanos, ninguém tinha preparado a homilia. E aí ficou aquela confusão, quem que vai fazer o sermão agora da missa? Até que o superior de Santo Antônio chega para ele e fala: olha, você é padre, você sabe o latim, fale alguma coisa. Santo Antônio, no primeiro momento, ficou relutando, falando: não, mas eu não preparei nada. Mas como o superior deu obediência, Santo Antônio vai. E quando Santo Antônio começa a fazer aquela pregação, aquela homilia, deixa todo mundo de boca aberta. Santo Antônio começa a citar a Escritura, ele começa a citar os padres da igreja. Santo Antônio começa a citar coisas das ciências humanas. Ele tinha um conhecimento impressionante e deixa todo mundo impressionado. Mas quem é aquele padre, aquele frei que tem tanta sabedoria? E o que acontece então? Logo então, Antônio sai ao longo de toda a Itália, França, para combater os hereges, para pregar a palavra de Deus. E aí a gente começa a conhecer já Antônio, os milagres que Antônio começou a fazer, as suas pregações, as curas. Eu não vou falar de todas essas maravilhas de Antônio, porque agora ao longo de cada dia da novena a gente vai dizer algum particular. Mas o importante é a gente saber que a vida deste homem, deste grande santo, é muito rica em virtudes, muito rica em testemunhos, e que nós queremos conhecer ao longo desses 9 dias. Vamos então pedir a intercessão de Santo Antônio para que ele não só alcance, pela sua intercessão, a graça que cada um de nós traz para essa novena, mas que o exemplo dele também seja uma grande graça para cada um de nós. Então vou esperar você em cada dia dessa novena. Aí no link abaixo dos comentários, você faça o download e vai ter as orações que nós vamos rezar todo dia. A gente vai se encontrar então todo dia, tá bom? Vai ser mesmo um momento muito especial para nós, e que desde já o Senhor derrame sobre você, sobre a tua família, a sua bênção, pela intercessão de Santo Antônio, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.